Vamos analisar o crime de furto. Artigo 155 do Código Penal. Está definido subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Essa é a definição do furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A pena do furto simples é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ok? Bom, a diferença entre o furto e o roubo é a seguinte. O furto não há violência nem grave ameaça. Ao passo que no roubo vai ter a violência, ou a grave ameaça, ou a violência imprópria. Então, a subtração sem violência, furto. Subtração com violência, ou grave ameaça, ou violência imprópria. Violência imprópria é drogar a pessoa, roubo. Então, está feita então a diferença entre furto e roubo. Subtração sem violência, sem grave ameaça, furto. Se houver violência ou grave ameaça ou violência imprópria contra a pessoa, né, o crime será de roubo. Ok? Muito bem. O sujeito ativo do crime de furto. A lei fala subtrair para si ou para outra coisa alheia. Coisa alheia. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa, exceto o proprietário do bem. Que a lei fala em coisa alheia. Portanto, qualquer pessoa pode cometer o furto, exceto o proprietário. Ok? O furto, então, é um crime comum ou geral. Crime comum ou geral, que é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Ok? O proprietário ele não pratica furto. Se o proprietário subtrair um bem, o bem que lhe pertence, mas que está em poder de outra pessoa, se ele subtrai o bem que lhe pertence, mas que está em poder de outra pessoa, não responderá por furto. Ele responderá pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões. Ok? Proprietário que subtrai o bem próprio que está em poder de outra pessoa. O crime é de exercício arbitrário das próprias razões. Ok? Que pode ser o artigo 345. Se cabia uma ação judicial, se a pretensão era legítima, se a pretensão dele era legítima, 345. Se a pretensão era ilegítima, ele não tinha o direito de pleitear isso em juízo, daí é o 346. É o exercício arbitrário do 346. Temos dois crimes de exercício arbitrário das próprias razões, o 345 e o 346. Ok? Então, o proprietário que subtrai o próprio bem que está em poder de outra pessoa, se a pretensão for legítima, exercício arbitrário das próprias razões do 345. Se a pretensão for ilegítima, exercício arbitrário das próprias razões do 346. Ok? Muito bem. Então, o furto é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa, exceto pelo proprietário. Lembrando que quando a propriedade for comum, propriedade comum é a que pertence a mais de uma pessoa, daí o proprietário pode praticar o furto do artigo 156, que nós vamos estudar mais adiante, que é o chamado furto de coisa comum. Furto do artigo 156, tá? Então, A e B são donos de um carro e o A furta o carro que está em poder de B. A e B são proprietários do carro e o A furta o carro que está em poder de B. O A comete o furto de coisa comum, 156. Então, o proprietário, via de regra, não pode cometer furto, salvo quando for propriedade comum. Daí tem este furto de coisa comum do artigo 156, que nós vamos estudar mais adiante. Ok? Muito bem. O furto, então, se perguntarem, o furto é um crime comum ou é um crime próprio? Vocês vão dizer, via de regra, é um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas nós temos um furto que é crime próprio. Qual é? O furto qualificado pelo abuso de confiança. O furto qualificado pelo abuso de confiança, que é o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2º. O furto qualificado pelo abuso de confiança é um crime próprio, pois só pode ser praticado por pessoa que desfrutava da confiança da vítima. Só pode ser praticado por aquela pessoa que a vítima confiava. Ok? Então, é um crime próprio o furto qualificado pelo abuso de confiança. Ok? Muito bem.
ladrão que furta ladrão, responde por furto? Então, imaginemos, um ladrão que furta ladrão, ele vai responder por furto? Então imaginemos, João da Silva, ele mobiliou a casa dele tudo com coisas furtadas, roubadas, ok? Então tá lá, sofá, geladeira. Daí um belo dia entra um ladrão lá e furta os bens. Quer dizer, ladrão que furta ladrão, responde por furto? Resposta: sim, responde por furto. Tá? Só que a vítima do furto não vai ser o ladrão, a vítima vai ser a vítima do primeiro furto. Né? A vítima do primeiro furto também será vítima deste segundo furto. Mas o ladrão que furta ladrão, se cair em concurso, vocês vão responder. Responde sim pelo furto. Ok? É pacífico. Muito bem. Uma outra questão interessante é a seguinte. Quem tem a posse ou detenção da coisa, pode cometer furto? Possuidor ou detentor pode cometer furto? Nós vimos que o proprietário não comete furto. E o possuidor ou o detentor da coisa poderia cometer furto? Resposta: sim, se a posse ou detenção for vigiada. Aqui tem uma regrinha simples. É a seguinte: se a posse ou detenção for vigiada, grifem, vigiada, ele pode cometer furto. Se for desvigiada, daí o crime é de apropriação indébita. Então é a regrinha básica. Quem tem a posse ou detenção vigiada, furto. Se a posse ou detenção for desvigiada, daí é apropriação indébita. Então, um exemplo clássico. O aluno lá na biblioteca da faculdade, ele está ali dentro da biblioteca, portanto, sob vigilância. Está sob vigilância, está dentro da biblioteca. Ele coloca o livro debaixo do paletó e sai. Bom, ele tinha ali a detenção desse livro, né? Ele já estava estudando ali, tinha a detenção do livro da biblioteca. Aí é furto, porque estava sob vigilância. Agora imaginemos, o aluno ele toma emprestado o livro da biblioteca. Levou para casa o livro, a biblioteca autorizou que ele levasse o livro para casa. Então ele levou o livro para casa e nunca mais devolveu. O aluno levou o livro para casa e nunca mais devolveu. Apropriação indébita. Ok? Então porque ele tinha a posse aí desvigiada. Então se a posse ou detenção for vigiada, furto. Se for desvigiada, apropriação indébita. Imaginemos, o sujeito aluga um carro. Se ele aluga um carro e nunca mais devolve, então ele vai ter a posse desvigiada. Desvigiada, apropriação indébita. Então, se for sem vigilância, é apropriação indébita. Caixa de supermercado, uma questão, né, comum na prática, né? O caixa de supermercado ou caixa de uma empresa que vai recebendo dinheiro e vai se apropriando. Caixa de supermercado ou caixa de empresa que se apropria de valores que vai recebendo. Se ele trabalhava sob vigilância, então tinha câmeras ali em cima dele, tinha fiscal rondando, tinha o dono lá toda hora olhando. Se ele trabalhava sob vigilância, furto. Agora, se não tinha nenhuma vigilância, apropriação indébita. Ok? Então, imaginemos, ele era o chefão lá da empresa, então ninguém vigiava. Daí a apropriação indébita. Então a regrinha é básica. Vigiada, furto. Desvigiada, apropriação indébita. Artigo 168. Ok? Nelson Hungria, entretanto, ele vai um pouco além disso que nós estamos falando. Se aprofunda um pouco mais. E Nelson Hungria diz o seguinte: quem tem a posse ou detenção, vocês vão anotar isso que eu estou falando, tá? Quem tem a posse ou detenção do continente que lhe é entregue cerrado, vou repetir, quem tem a posse ou detenção do continente que lhe é entregue cerrado e se apropria do conteúdo, responde por furto, entre parênteses, Nelson Hungria. Vou repetir. Então, quem tem a posse ou detenção do continente, que é algo maior, que lhe é entregue cerrado, isto é, fechado, lacrado,
Que recebeu uma coisa maior, mas lacrada, fechada, e se apropria do conteúdo, responde por furto, segundo Nelson Hungria. O exemplo que ele dá é o seguinte. Então, o sujeito, ele vai dirigir um caminhão que está cheio de gasolina, que vai entregar gasolina para um posto. Então, ele vai levar a gasolina para um posto de gasolina. Então, sabe aqueles caminhões, né, que carrega combustível? E está lacrado. O lacre só vai ser quebrado quando chegar lá no posto onde ele vai despejar gasolina. No meio do caminho, ele quebra o lacre e se apropria da gasolina. Daí, de acordo com o Nelson Hungria, isso seria um crime de furto, porque ele se apropriou do conteúdo. Ele recebeu o continente, algo maior, fechado, e ele se apoderou do conteúdo. De acordo com Hungria, ele responderia por furto. Então, a regrinha é a seguinte. Regra. Quem tem a posse ou detenção desvigiada, em regra, apropriação indébita. Salvo nessa hipótese de Hungria, tem a posse ou detenção desvigiada do continente que lhe foi entregue cerrado, lacrado, fechado. Vindo a apoderar-se do conteúdo, responderá por furto. Então é um caso de posse desvigiada em que o sujeito vai responder pelo crime de furto. Ok? Muito bem. Bom, outra questão interessante é a do funcionário público. O funcionário público, ele pode praticar furto ou ele pratica peculato? Que nós temos o peculato impróprio ou peculato furto, né? Peculato impróprio ou peculato furto, que é o artigo 312, parágrafo 1º. Então a questão do funcionário público é a seguinte. Primeira situação. Funcionário público que subtrai bem público. Se ele subtrair um bem público, ok? Aqui é o seguinte, funcionário público subtraiu um bem público. Se a função facilitou a subtração, o crime será de peculato furto ou peculato impróprio. Parágrafo 1º do artigo 312. Se a função facilitou a subtração. Peculato furto ou peculato impróprio. Agora, se a função não facilitou a subtração, se a função não facilitou em nada a subtração, daí o crime será de furto. Artigo 155. Então, a questão do bem público, né? Funcionário público que subtrai bem público. Se a função facilitou a subtração, peculato impróprio ou peculato furto. Se a função não facilitou a subtração, daí é furto. Então, imaginemos, o funcionário público entrou de madrugada pelo telhado. Ele escalou, entrou pelo telhado para subtrair bens públicos. Daí é furto, porque a função não facilitou a subtração. Ok? Agora, o funcionário público que subtrai bem particular. O bem particular também pode ser objeto de peculato, é o que se chama de malversação. Malversação é o nome do peculato de bem particular. O bem particular, para ser objeto do peculato furto, precisa, primeiro, ser um bem particular que esteja sob a guarda da administração. Leia-se, um bem particular apreendido, que esteja sob a guarda da administração pública. E ainda, que a função pública tenha facilitado a subtração. Então, quando for bem particular, para ser peculato, precisa, primeiro, que o bem particular esteja apreendido, esteja sob a guarda, custódia da administração. E segundo, que a função pública tenha facilitado a subtração. Ok? Então imaginemos, o investigador de polícia subtrai o carro apreendido no pátio da delegacia. O investigador que subtrai o carro apreendido no pátio da delegacia é crime de peculato impróprio, peculato furto. Porque é um bem particular que estava sob a guarda da administração e a função facilitou a subtração. Ok? Agora, o outro exemplo. O policial rodoviário mandou o motorista parar, o motorista parou, mandou o motorista abrir o porta-mala, o motorista abriu o porta-mala e foi lá e pegou um bem que estava no porta-mala.
policial rodoviário que subtrai um bem que estava no porta-mala. Nesse caso, o crime é de furto. Por quê? Porque o bem particular que ele subtraiu não estava sob a guarda da administração. O carro não estava apreendido. Ok? Então, o bem particular, para ser objeto peculado, tem que estar, primeiro, sob a guarda da administração, um bem que esteja apreendido. E segundo, que a função tenha facilitado a subtração. Nesse segundo exemplo, do policial rodoviário, que mandou o motorista abrir o porta-mala e ele foi lá e pega então um bem que está no porta-mala, o crime é de furto, porque o bem não estava apreendido, não estava sob a guarda da administração pública. Ok?